Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Porque Deus é justo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda condenação que nós deveríamos receber, Jesus levou na cruz. hoje com o pastor Joseph Prince. Pela justiça de Deus, temos um fundamento justo para nos aproximarmos de Deus e devemos nos aproximar com ousadia, porque se agimos como alguém que não merece, questionamos o que Cristo fez na cruz. Devemos chegar com ousadia para honrar o que Jesus fez. Você se coloca diante de Deus e diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo. Não em você, em Cristo. Foi o próprio Pai que planejou para que assim fosse feito. Posso ter um amém? Certamente existe um mundo perdido para ser conquistado. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, igreja? Voltemos ao texto. Verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantos dias temos aqui? Nesse versículo. Você pode dizer: entendi o significado, para o Senhor um dia como 1000 anos. Nós entendemos isso. Ou você pode dizer: 1000 anos para o Senhor é como um dia. O mesmo significado. Por que repetir de forma invertida? Por que repetir? A palavra dia aparece 2 vezes. Um dia, na primeira parte, é como 1000 anos. Quantos dias mencionados? 2 dias. Desde que Cristo morreu até o nosso tempo, quantos dias se passaram? No que se refere a Deus, o homem diz 2000 anos, Deus diz 2 dias. 2 dias. Algo lindo na Bíblia é que Deus esconde mesmo coisas concernentes ao futuro na Bíblia. A Bíblia é o sopro de Deus. É o fôlego de Deus. Você me escuta? A Bíblia não pode ser modificada porque ela é o sopro de Deus. A única coisa tangível que temos aqui na Terra que vem de Deus é sua palavra. Não as páginas, mas sua palavra. É o sopro de Deus. E Deus esconde o futuro, porque entre todos os que viveram antes, eu e você podemos esperar que Jesus apareça na nossa geração. Relembro que para o arrebatamento acontecer não existe nenhuma profecia para se cumprir. Amém? Nenhuma. Amém? É iminente, pode acontecer a qualquer momento. Certo? E Deus esconde essas palavras 2 dias em toda a Bíblia. São tantas vezes que eu nem conseguiria falar de todas, mas vou analisar as que eu puder. Isso vai abençoar seu coração, você vai ser fortalecido e vai fazer você amar mais Jesus. Está preparado? Vamos para Oséias. O profeta Oséias diz isso, eu citei esse texto algumas semanas atrás, falou pelo Espírito e é um clamor do povo judeu nos últimos dias. Mas também se aplica a nós. Depois de 2 dias, igreja, desde o tempo que Cristo veio à Terra, e o consenso entre os teólogos é que ele morreu entre os anos 33 e 37, nesse período, mais ou menos. Se foi assim, nós estamos agora passando 2000 anos, estamos nesse período, igreja, nós estamos agora depois dos 2000 anos. Estou correto? A Bíblia diz: depois de 2 dias nos dará vida. Depois de 2 dias quer dizer que agora você está no 3º dia. Depois de 2 dias quer dizer que você está no 3º dia. E no 3º dia ele nos ressuscitará, nos levantará, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia! Aqui está um indicador. A Bíblia diz que quando formos arrebatados, uma das primeiras coisas que acontecerão é que estaremos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, algumas versões chamam de juízo de Cristo. Isso dá uma noção errada, não é um tribunal para juízo. E o tribunal de Cristo será como acontecia nas Olimpíadas gregas, quando alguém vencia, ia diante do imperador, diante do regente daquela
cidade e recebiam um Estefanos, que era uma coroa feita com galhos de oliveira. Por isso, se o seu nome é Estevão ou Stephanie, significa coroa. Recebiam uma coroa. Assim será o tribunal de Cristo. Os perdedores não vão receber, só os vencedores. A Bíblia diz que quando estivermos diante do tribunal de Cristo é para que sejam manifestas. A palavra manifesta que significa que tudo que você realmente é vai aparecer. Em outras palavras, você estará diante da sua justiça. Eu disse que você estará diante da sua justiça. Que será o seu juiz? O juiz do tribunal de Cristo vai ser a sua justiça. Isso não é lindo? Você não vai estar lá para ser julgado e lançado no inferno, não. Estaremos lá e tudo será manifestado. O que era um segredo vai aparecer. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então, os galardões serão dados ou sofreremos perdas. Isso quer dizer que se você construiu seu ministério, a sua vida e serviu a Deus em amor por Jesus, a Bíblia diz que você não perderá o seu galardão, você vai receber uma bênção. Não posso explicar tudo porque no universo que virá, nossas mentes serão ilimitadas, mas obviamente nem todos terão a mesma posição. Isso quer dizer que eu vou ter uma posição mais alta? Não, não, não. Pode ter uma irmã que sempre ora para que eu seja ungido, para que eu não me exceda nas brincadeiras. E essa senhora poderá receber mais autoridade e ter um governo ainda maior do que eu. A Bíblia fala disso. Amém? Assim, ou receberemos galardão pelo que fizemos no nosso corpo, ou sofreremos perdas. Mas seremos salvos. Você escuta? O tribunal é a primeira coisa depois do arrebatamento. Depois vem as bodas do Cordeiro. A comida não vai ser terrena, não teremos lagostas e nem camarões lá. Não quero desapontar você, mas seu paladar vai ser glorificado. Certo? Mas será uma celebração das bodas, do Cordeiro e sua noiva. E quem é a noiva? Nós que somos o corpo de Cristo. Olha ao seu redor, aí está a noiva de Cristo. Tenha cuidado com o que fala sobre a noiva de Cristo. Amém? Ele morreu para apresentá-la santa, imaculada, sem manchas ou rugas. Ele não a vê velha, ela não tem rugas. É assim que os maridos devem amar suas esposas. Vê-las sempre jovens, sem manchas ou rugas. Amém, Pastor Prince. Glória a Deus. Teremos então as bodas do Cordeiro. Veja, no Evangelho de João, todos os milagres de Jesus no Evangelho de João são chamados sinais. Não são chamados de sinais nos evangelhos sinóticos, mas no Evangelho de João são chamados de sinais. Os milagres são chamados de sinais em João, porque os sinais apontam para algo, para alguma verdade. Os sinais são colocados quando nos aproximamos de um lugar. E não quando estamos muito distantes. O sinal diz que o destino está próximo. Aponta para uma verdade. Certo? Não existem nomes sem importância na Bíblia. Não existem números sem importância na Bíblia. Tudo que está na Bíblia está lá com um propósito. Se você crê que a Bíblia é o sopro de Deus, tudo que está registrado tem um propósito. Vejamos o primeiro sinal em João capítulo 2. E ao terceiro dia, veja, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ao terceiro dia. Eu afirmei que no terceiro dia vamos ser arrebatados. Você sabia que estamos no terceiro dia? Veja, irmão, nós estamos agora no terceiro dia. Estamos literalmente no terceiro dia. E as bodas do Cordeiro vão acontecer no terceiro dia. E após o arrebatamento, teremos 7 anos de tribulação na terra e depois Jesus voltará corporalmente. Mateus 24, eu compartilhei, não fala da igreja, fala de Israel, fala do povo judeu, dos remanescentes serão salvos durante a tribulação. Mas note que no final, ele voltará corporalmente para Israel. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento é a aparição de Cristo no ar. Seus pés não tocarão na terra, nos encontraremos nos ares, nossos corpos serão transformados, estaremos com Ele e teremos o tribunal de Cristo e depois as botas do Cordeiro. E na terra será a grande tribulação, onde Cristo aparecerá, porque nós não estaremos mais aqui, o Espírito Santo será tirado e o pior virá durante a grande tribulação e ao final dos 7 anos Ele retornará. Assim, a segunda vinda não é iminente. Depois do arrebatamento, você pode contar 7 anos e aí ele voltará. Fisicamente, os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E por que voltará?
Primeiro, para resgatar Israel, antes que o anticristo destrua Israel. Em segundo lugar, para destruir o anticristo. Em terceiro lugar, o trono que deveria ser dele, o trono de Davi, de onde todo o mundo será governado, com justiça e equidade, com misericórdia e bondade, com juízo e com justiça, com amor e com graça. Esse trono que deveria ser dele, se os judeus tivessem o aceitado como seu Messias, quando voltar se sentará nesse trono. E todos os impérios, domínios e governos se submeterão a ele. E então, ele será o Senhor de todas as nações, Rei de todos os reis e Senhor dos senhores. Profeticamente falando, onde estamos agora é no mesmo lugar que Davi estava antes de ascender ao trono. Davi estava fugindo, morando em cavernas, lá no deserto, e pessoas se achegaram a Davi e seu exército cresceu muito. Da mesma forma, o grande filho de Davi agora é rejeitado, está no deserto, por assim dizer, pois foi rejeitado pelos seus e nós nos achegamos a ele. E Jesus disse para os seus discípulos, se permanecerem comigo durante as minhas tribulações, se sentarão em tronos. Aqueles que seguiram a Davi no deserto se tornaram seus capitães e comandantes. Receberam posições. Assim será conosco. Nosso Davi celestial se assentará no seu trono. Ok, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. Ele se apresentou como Senhor do tempo. Ele comprimiu o tempo. Bang! No instante, naquelas bodas. Não somente a parte prática. A palavra de Deus tem muitas aplicações. A aplicação prática, a aplicação pessoal, a profética, como estou trazendo agora. Amém? E até a científica. Não tinha como, baseado no tempo que ele criou, baseado na colheita que ele instituiu, a lei da semeadura, que uvas se tornassem vinho em um dia, muito menos em uma hora. Mas o Senhor é Senhor de toda a criação. Por Ele todas as coisas foram criadas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele passou pelas 6 talhas de água e elas se tornaram vinho diante do seu Senhor. E vinho de qualidade. Ok? Assim, continuemos. 2 dias, 3 dias. Isso é interessante. Vamos agora para Lucas capítulo 10. Lucas 10 conta uma história que todos conhecemos, mas antes deixe-me apresentar o pano de fundo. Um advogado, e quando falo advogado, não é um advogado como nos dias de hoje, mas alguém especialista e doutor nas leis de Moisés. Alguém que conhece profundamente a lei. Ele veio a Jesus para experimentá-lo. Ele pensava que ele podia pecar. E ele disse, mestre, me diga qual é o maior mandamento na Bíblia. E ele respondeu, como você lê? Literalmente, como você lê? Como você lê? Jesus respondeu com uma pergunta. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você está certo, faz isso e você vai viver. Nós sabemos que nenhum homem pode fazer isso. Mas baseado no fato de que naquela época o Evangelho da Graça não havia sido pregado, Jesus diz, faz isso e viverá. Vamos para o texto, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Se você já esteve em Israel, você sabe que Jerusalém está num lugar bem mais alto do que Jericó, que é o lugar mais baixo da terra, na região do Mar Morto. E de Jerusalém é uma descida. Jerusalém é o lugar de Deus, Jericó é o lugar da maldição, Josué pronunciou uma maldição sobre eles. Assim, sair do lugar de Deus para o lugar da maldição é uma descida. Certo? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. Eu lembro de ter ouvido alguém, alguns anos atrás, dizer as pessoas têm que olhar para a Bíblia e ver somente amar ao próximo. Jesus nos mandou só amar. Não, não. As palavras de Jesus são as palavras de Deus manifestado na carne. Suas palavras têm muitas camadas. Você se alimenta delas, mas nunca chega ao fim.
Ele ocultou muitas coisas nessa parábola. Não pense que somente fala a respeito de amar o próximo. Não é tudo, não. Leia com cuidado e encontrará um tesouro. Está pronto? Caiu nas mãos dos salteadores? Todas as vezes que você deixa o lugar de Deus, que hoje é a igreja, amém? E você vai para a cidade da maldição e coloca todos os seus anseios e aspirações no mundo, o que acontece é que você cai entre os salteadores. O diabo é o principal salteador, o grande ladrão. E ele usa a religião cristã. Tenha cuidado, cristianismo não é uma religião. Ele transforma em uma religião para roubar você das alegrias da verdadeira vida cristã. Caiu entre os salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. De quem ele está falando? É fácil responder, é daquele pobre homem, mas fala de você e de mim. Eu e você, nós estamos meio mortos. Nós falo nós me referindo à humanidade em geral. Os homens do mundo, eles falam, mas estão meio mortos. Parte deles está desconectada de Deus. Não entendem as coisas de Deus, estão meio mortos. Seus corações estão bum bum, bum bum, bum bum, mas eles estão meio mortos. Foram roubados, estão feridos e muitos deles estão cheios de raiva. Outro dia eu e minha esposa fomos tomar um café e notamos um rapaz em particular. Por anos e anos nós temos ido nesse lugar e nunca, melhor dizendo, quase nunca o vimos sorrir. Ele sempre está gritando com alguém. Outro dia falamos sobre ele. Quando estávamos bebendo café, ele faz um bom café. E estávamos dizendo, a razão por que ele é assim é porque provavelmente ele foi ferido na sua vida, na sua juventude. E gente ferida fere. Crianças abusadas se tornam abusadores de crianças e de pessoas. É triste, vivemos num mundo ferido. E Deus sabe muito bem disso. Somos meio mortos, roubados e não percebemos isso porque estamos meio mortos. Estamos feridos. Continuando, Jesus continuava falando. E ocasionalmente um certo sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Dois grupos de pessoas. Os sacerdotes são aqueles que servem dentro do templo. Os levitas são aqueles que assistem o sacerdote no seu serviço. Em outras palavras, essas pessoas deveriam conhecer Deus, deveriam estar em contato com Deus, mas se recusaram a ajudar quem precisava, passando de largo. Cuide para não transformar o cristianismo em religião. Passaram de largo. Obviamente se referia ao doutor da lei que fazia a pergunta. Quer saber quem é o próximo que você deve amar? Ouça a história, Jesus disse. Isso é lindo. Mas um samaritano, você precisa saber a respeito dos samaritanos. Os samaritanos eram o que os judeus hoje são para os palestinos. Eles não olham no olho. Vocês entendem? Eles se odeiam. Estou generalizando. Nós amamos a nação de Israel, cremos que ela tem uma parte no plano profético de Deus, mas sem Cristo, eles são cheios de ódio. Eles se odeiam e mesmo na época de Jesus, os fariseus odiavam os samaritanos porque eles afirmavam serem judeus. Eles não eram. Tinham suas próprias escrituras. Tinham os 5 livros de Moisés, o resto era a história deles. Por isso, quando o doutor da lei ouviu Jesus dizer um certo samaritano, ele deve ter reagido, dado um passo atrás. Que ia de viagem, chegou ao pé dele. Chegou ao pé dele, ele não fugiu, ele chegou ao pé dele. Amigo, quem é este bom samaritano? Um bom samaritano. Jesus queria que ele soubesse quem ele é. E quem é? Ele mesmo. Ele veio como um divino estrangeiro. Os religiosos judeus o odiaram. O odiaram porque ele fez Deus tão disponível. Não precisavam ir ao templo. Ele fez Deus tão real. Ele amou as pessoas, amou os pecadores. Eles o odiaram. Não sabiam que estavam rejeitando o Deus manifesto em carne. Ele veio como um estrangeiro. Ele veio como um estrangeiro divino. Para os que têm olhos para ver, ele é o todo desejado. Amém?
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Se Deus não tivesse vindo para onde estamos, não poderíamos ir para onde Ele está. Todo o sistema religioso diz para você, faça isso, faça aquilo, cumpra esses 7 passos, esses 8 passos, e depois você se esforça e tenta se esticar. E se estica todo para tentar chegar ao céu. Como nós, homens mortais, poderíamos alcançar o céu? O céu desceu na pessoa de Jesus, veio para onde estávamos. Chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quer saber por que ele morreu por você? Ele teve compaixão de você. Você sabe por que ele recebeu todos os seus juízos e penalidades? Ele teve compaixão de você, dos seus filhos, da sua esposa e de você. Continuando, veja isso. Quantas ações foram tomadas pelo homem quase morto? Eu e você. E veja depois quantas ações foram tomadas pelo Senhor, o bom samaritano. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quem fez tudo? O Senhor. O Senhor veio para onde ele estava, ele veio para onde estávamos, não fomos nós que fomos, certo? Ele atou nossas feridas, ele colocou óleo e vinho, o Espírito Santo, a alegria do Espírito, e o colocou sobre o seu próprio animal, significa o lugar do conforto, o lugar da posição, tudo isso ele deu para nós. Ele caminhou, nós estávamos montados. Você entende? Trocou de lugar conosco e depois nos trouxe para a estalagem. Isso representa a igreja. E cuidou dele. O samaritano deveria tê-lo levado para Jerusalém, mas Jerusalém o havia rejeitado. Ele o levou para uma estalagem. A estalagem representa a igreja. Amém? E cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Esse dinheiro eram 2 denários, e um denário era uma moeda de prata romana que valia um dia de trabalho. Você lembra de Mateus 20, a parábola do Senhor e da vinha? O trato era pagar 1 denário por um dia de trabalho. Portanto, 1 denário é um dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. E o Senhor diz para os pastores, os líderes da igreja, aqueles que apacentam, cuidem do rebanho sob o cuidado de vocês. Amém? Vocês têm suprimentos para 2 dias. Dei toda a provisão necessária para 2 dias, 2000 anos. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Amem intensamente o povo. Pastores, líderes, diáconos que estão assistindo, tem provisão suficiente. Jesus usou o exemplo do denário, mesmo finanças, para cuidar do povo de Deus. Mas não esqueça do que ele diz, cuida do rebanho. Cuida. E se gastar mais, não pense que eu não pagarei. Quando ele voltar, ele vai pagar. Posso ter um amém? Veja isso. Continuemos. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo daquele que foi assaltado? Muitas pessoas leem da forma errada esse versículo. O que elas leem? Eles sempre que contam essa história dizem que o bom samaritano é aquele que amou o seu próximo. E uma leitura superficial parece dizer exatamente isso, que ele foi aquele que amou o seu próximo. E alguns se enchem de orgulho e dizem, é assim que devemos ajudar as pessoas, cuidar delas, ajudá-las na crise. Mas, na verdade, ele não perguntou qual desses 3 foi o próximo. Não diz qual desses 3 amou o seu próximo. Não diz isso. Nós achamos que diz isso. Mas, na verdade, diz qual desses 3, pois te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Temos que amar o próximo. Qual dentre esses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano? Temos que amar nosso próximo. Qual desses 3 é o próximo? O samaritano. Ame o seu próximo.
Nós já lemos muitas vezes, mas não entendemos da forma certa. E o doutor disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai, ele ama o samaritano. Para quem enxerga, o samaritano é o Senhor. Uau, o tempo corre. Eu só comecei, irmão. Eu tenho muitos versículos para compartilhar, muitas verdades para compartilhar, mas eu tenho que terminar com essa última parte. Eu tinha muito mais para dizer, podia falar com você, por exemplo, a respeito dos 2 dias de Josué, que tinha um acordo com os gibeonitas. Os gibeonitas não eram judeus, eles eram gentios. Isso ilustra que Deus agora está lidando com os gentios. Ele adiou o seu trabalho com Israel porque Israel o rejeitou. Mas ele ainda não terminou sua obra com Israel. Ele está lidando com os gentios por 2 dias, 2000 anos. E então, depois disso, após a grande tribulação, a Bíblia diz que ele vai voltar a lidar com Israel e voltará para eles. A ordem é Israel, gentios e Israel. Nós estamos ali entre 2 períodos quando trata com Israel. Eu gostaria de poder dizer para você como Josué fez um acordo com os gibeonitas, e eles eram gentios, e porque os gibeonitas estavam para ser atacados pelos reis, naquela época 5 reis fizeram um acordo para pelejar contra os gibeonitas, e eles buscaram a ajuda de Josué, e por causa do conceito que Josué tinha, ele teve que ajudar no resgate dos gentios. O nome de Josué, Yeshua, significa Jesus. E a Bíblia narra a história, os 5 reis vieram contra Josué e Israel, e Josué e os seus homens estavam vencendo a batalha, o momento estava propício para Josué, mas o dia estava se passando e o sol estava se pondo, estava chegando a noite, um dia tinha se passado e o sol estava se pondo. E a Bíblia diz que Josué apontou para o sol e disse, sol, detente em Gibeon. E a luz estava surgindo e disse, e tu, lua, no vale de Ajalon. E a terra parou. E a Bíblia diz que o dia foi longo. O primeiro dia de batalha chegou ao seu final, chegou à tarde, ele deu ordem para o sol se deter, e se deteve por 1 dia, 2 dias. E a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele dia. Você sabe o que quis o Espírito Santo dizer quando disse que não existia um dia como aquele? Nós estamos agora no ano 2000. Estamos vivendo no dia quando Deus está detendo tudo, porque não quer que ninguém se perca. No próximo programa, Importava a Jesus passar por Samaria. E por quê? Por uma pecadora que precisava ser salva. Por isso ele passou por lá. E ela não era judia, ela era gentia. Você entende? Ele deixou Israel para nos salvar e depois foi para Galileia. Amém? obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.